Bem-vindos ao Faz Direito Podcast. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo jurídico, explicado pelos melhores especialistas. Faz Direito Podcast, tudo que você precisa ouvir em um só lugar. Apresentado por Rose Jacomin e Érica Marinho. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Faz Direito que começa agora. Eu sou Érica Marinho e ao lado da doutora Rose Jacomin iremos apresentar o Faz Direito de hoje. Doutora Rose, preparada para mais um grande programa? 100% preparada, Érica. E com um coração em festa, porque receber na nossa casa o Dr. Roger, superintendente da ASP, um grande parceiro nosso, e não mede esforços, inclusive, para levar conhecimento aos nossos alunos, estende bastante a nossa parceria do nosso podcast em levar conhecimento para a sociedade, com uma pauta direcionada à Lei Geral de Proteção de Dados, porque muitos ouviram dizer. Ainda existe uma confusão mental muito grande, até onde tem que proteger os dados ou não tem. Então, é uma informação muito mais do que necessária, Érica. Eu vejo que nos dias atuais ela é essencial. Muito bem, Dr. Roger, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação recebê-lo aqui. Sinta-se em casa. Muito obrigado, Érica. Obrigado, Rose. A responsabilidade só aumenta com essas palavras iniciais da Rose aí, e a satisfação de vocês não é maior do que a minha, de poder contribuir hoje aqui com vocês no podcast Faz Direito. Legal, então vamos começar. Aqui no Faz Direito, nós temos sempre uma pergunta coringa. Então, eu começo já perguntando para o senhor, qual a importância do exercício da advocacia especializada para a defesa dos direitos? Eu penso que o exercício da advocacia é uma... Né, a advocacia em si, o advogado, ele é indispensável à administração da justiça, né? É a única profissão que hoje faz parte da nossa Constituição, estabelecida lá no artigo 133. Exercer a advocacia na defesa dos direitos, né, dos direitos dos cidadãos, é de fundamental importância no dia a dia do profissional da advocacia e que muito nos satisfaz. Nós temos, meu amigo, um antes e depois, quando entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, pensando um pouco nessa linha do tempo, o que você vê que, como linha geral, trouxe em relação à inovação, ou trouxe em relação à novidade, quando nós tratamos? Nós podemos falar LGPD, inclusive muitos conhecem até por essa nomenclatura, né? Sim, Rose. A proteção de dados é um tema que nós já falamos há algum tempo no Brasil, né? Nós tínhamos algumas legislações antes mesmo da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que tratava de maneira esparsa sobre o tema privacidade e proteção de dados. Naturalmente, quando surge uma Lei Geral de Proteção de Dados que regulamenta esse tema específico aqui no nosso país, ela traz algumas novidades, né? Ela traz alguns conceitos, ela traz algumas informações de como é que os agentes de tratamento de dados, né, têm que se adequar nessa questão dos tratamentos de dados. E ela traz, né, é importante destacar, os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que, a princípio, claro, é a privacidade e a proteção de dados dos cidadãos, mas a lei tem um outro grande objetivo, que é estimular o desenvolvimento econômico no nosso país. E por que isso? Porque ao redor do mundo, muitos países já possuíam, antes mesmo da nossa legislação específica, né, legislações que tratam do tema privacidade e proteção de dados. Vamos pegar um exemplo da União Europeia, que já possuía a GDPR, que inclusive serviu de inspiração para a nossa LGPD. Né? Algumas empresas da União Europeia acabavam se vendo impedidas de desenvolver negócios com as empresas brasileiras, porque aqui nós não tínhamos legislação específica. Não significava dizer que a gente podia fazer o que quisesse com os dados das pessoas, né?
através de outras legislações, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, a gente já tinha ali, né, algumas regulamentações, ainda que pequenas, ainda que esparsas, mas o tema já era tratado, né, com relação à privacidade e proteção de dados. Só que nós não tínhamos uma legislação específica, e a legislação europeia, por exemplo, muito mais rigorosa, ela determinava a responsabilidade para aquelas empresas europeias que mantivessem a transferência de dados, que praticassem a transferência de dados com outras empresas, elas seriam tão responsáveis quanto. Imagina uma empresa europeia fazendo negócio com uma empresa brasileira e eu passo os dados dos meus clientes europeus para essa empresa aqui no Brasil, que, em tese, não é uma verdade, mas em tese, poderia teria uma liberdade maior no tratamento desses dados, né? Haveria, naturalmente, uma responsabilização por essas empresas estrangeiras, né? No caso de um tratamento irregular que pudesse gerar danos a esses titulares. Então, o grande X da questão é, claro, essa questão da privacidade e proteção de dados, mas a gente não pode esquecer aí a questão do estímulo ao desenvolvimento econômico, né? Principalmente em tempos, né, como esse que nós vivemos, que todo mundo precisa estimular negócios, precisa desenvolver novos negócios. Então, acho que a grande novidade da lei, né, fora aquela parte de conceitos que a lei traz, mas que alguns já eram, né, já nos encontrávamos esses conceitos em outras legislações, mas é este duplo objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Roger, e pensando agora em dado pessoal, qual é o conceito de dado pessoal trazido, né, pela LGPD? Essa é uma pergunta interessante, Érica, porque a lei traz um conceito que nós chamamos de muito expansionista, né? A lei traz um conceito muito geral do que é o dado pessoal. Como assim, Roger? Bom, a lei traz em seu texto legal como sendo dado pessoal toda informação que identifique ou que torne identificável uma determinada pessoa natural, tá? Vamos explicar um pouquinho melhor isso. O primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é pessoa natural, né? Então, olha, eu estou tratando dados de pessoas jurídicas. A LGPD se preocupa com as pessoas jurídicas? Não, ela não regulamenta o tratamento de dados de pessoas jurídicas, mas sim o tratamento de dados que pode acontecer por pessoas jurídicas. Mas a lei se preocupa com os dados pessoais dos cidadãos, das pessoas físicas. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto aí que a gente tem que colocar nessa questão do conceito de dado pessoal. Só que, quando ela traz essa informação de que dado pessoal é toda informação que identifique ou torne identificável uma pessoa, ou que possa identificar uma pessoa, a gente tem que entender que, provavelmente, um nome, se eu falar para vocês, olha, nós vamos falar com o Roger Augusto Morcelli, que eu saiba, eu não tenho homônimos, então é fácil me identificar. Este é um dado pessoal. Só que não é só isso que é dado pessoal considerado dado pessoal pela própria LGPD. O nome, sim, o CPF também, né? Dados, características físicas de uma determinada pessoa são considerados dados pessoais. E por quê? Porque elas podem tornar uma determinada pessoa identificável, né? Estamos aqui numa sala, nesse nosso podcast, né, com 3 pessoas reunidas. Sem falar o nome, se eu começar a descrever cargos, se eu começar a descrever as pessoas, se eu falar de gênero, né, as pessoas vão saber de quem nós estamos falando. Com aquelas informações, elas podem tornar identificável uma determinada pessoa. Então, isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente está muito preso ali a nome, RG, CPF, e-mail, endereço, só que tem muitas informações que não são diretamente, não conseguem por si só identificar uma pessoa, mas que a reunião de determinadas informações, né, faz com que a gente consiga. Como, por exemplo, a geolocalização, né, os cookies de navegação
da máquina, do computador de uma pessoa, né? Por quê? Não é à toa que quando a gente está ali navegando, faz uma busca em um determinado site, aí você entra numa rede social, começa a aparecer um monte de propagandas, né? Que conseguem identificar que você estava lá atrás navegando e que você tem interesse num determinado assunto e você passa a ser mais atingido por aquele assunto. Então, é o que a gente chama hoje de um conceito expansionista de dado pessoal. Tá? Então, acho que esse é o principal tema, identificar o que é um dado pessoal. E dado pessoal não é só aquilo que imediatamente identifica uma pessoa, mas informações que também podem tornar as pessoas identificadas. Gostei muito, Érica, da exposição de motivos do Dr. Roger, e me veio aqui à mente o Dr. Roger, numa memória afetiva de não muito tempo, que quando nós pensávamos em relação aos nossos dados pessoais, até o próprio spam em relação à caixa de e-mails, vários golpes, inclusive no próprio WhatsApp, e nós ficamos, às vezes, sem percepção de como que determinada empresa ou de como determinado contato acabou ali tendo acesso aos dados pessoais daquela pessoa, se ela compartilhou, não compartilhou, às vezes compram determinadas mercadorias e de um outro segmento acaba recebendo também e-mails. Então, da parte de remoção ali dos e-mails, que nós podemos hoje garantir que isso é possível, até um tempo atrás, não. Há tantos outros benefícios. Qual o direcionamento que você dá para os nossos ouvintes, sendo da área jurídica ou não, como que pode proteger esses nossos dados pessoais? Essa distinção que você fez, Rose, é muito interessante, né? Porque o titular de dados, quem é o titular? É aquele a quem se referem os dados objetos de um determinado tratamento. Tá? O titular de dados, ele não é só da área jurídica. Todos nós, né, todos os cidadãos, né, todos nós somos titulares de dados. A gente vai hoje em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer transação comercial, nós fornecemos uma infinidade de dados pessoais. Nós não temos ainda, né, infelizmente, a cultura da privacidade e proteção de dados pessoais enraizada ainda no brasileiro. Né? Alguns outros países que já possuem legislações específicas que tratam do tema há um bom tempo, há mais tempo do que a gente. Cito como exemplo a Alemanha. A Alemanha existe uma legislação específica de proteção de dados desde 1970. Né? A Convenção de Direitos Humanos da União Europeia, que é de 1950, já tratava do tema privacidade e proteção de dados. Então, naturalmente, a gente tem uma cultura maior, né, sobre esse tema. Mas nós, cidadãos, precisamos nos atentar a isso. Né? Veja, recentemente, inclusive, né, na nossa Constituição, foi inserido como um direito fundamental a proteção de dados pessoais. Né? A gente tem que começar a ficar atento e a entender que os dados são nossos e a gente tem que valorizar os nossos dados pessoais. Hoje, infelizmente, a gente compartilha vários dados pessoais, porque a gente chega num determinado estabelecimento e a pessoa fala assim, me dá seu CPF aí para ver se você tem desconto. E aí eu dou o CPF, o nome do pai, o nome da mãe, porque eu vou ter 10 centavos de desconto em um determinado produto. Né? Só que com estas informações, essas empresas que coletam os nossos dados pessoais, acabam faturando milhares, milhões de reais. Né? Por quê? Porque começa a identificar os hábitos de consumo de cada um de nós, acabam repassando e vendendo, como esse exemplo que você nos trouxe aí. Né? Muitas vezes nós somos impactados. Qual é o telefone de todos nós que estamos aqui participando, das pessoas que estão nos assistindo, né, que nunca tocou, e aí vem, olha, eu estou te oferecendo um produto, aí você fala, mas eu não quero, quem te deu meu telefone? Né? Para nós, a gente só desliga o telefone, ótimo, e está pronto. Né? Mas a gente tem que começar a ficar mais atento, né, a quais dados pessoais a gente realmente está passando esta informação. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um documentário chamado Dilema Social. Né? Nesse documentário, né, que existe na Netflix, a gente tem ali o relato de diretores das grandes empresas de tecnologias, aliás, de ex-diretores, porque se estivessem lá ainda não falariam o que falaram. Né? E o título, inclusive, do documentário é A Tecnologia que nos conecta, né, também nos supervisiona, também nos vigia. Né? Por quê? Porque
se nós estamos dentro de um produto, e o produto, um exemplo, uma rede social, onde não existe um determinado produto, o produto somos nós, porque para eu estar ali, eu passei um monte de informações sobre a minha vida, passei um monte de informações dos meus dados pessoais, né? De novo, dado pessoal não é só aquela informação de nome, CPF. Os meus hábitos de consumo podem fazer com que as pessoas me identifiquem, né? Se eu sou apaixonado por carro, se eu sou apaixonado por viagens, todas essas informações estarão lá, né? E a gente pode encontrar as pessoas, né, nas redes sociais, a gente pode encontrar, identificar os hábitos de consumo de todos nós, né, titulares de dados. Então, a gente tem que começar a cuidar melhor dos nossos dados. Mas é algo que leva tempo, a gente sabe disso, né? O importante é esse debate, é levar esse tema a conhecimento de todos os titulares, de todos os cidadãos, para que a gente passe a cuidar melhor dos nossos dados. Muito bem, doutor, e muito obrigada pela indicação aí do documentário, vale a pena toda essa reflexão. E se pensarmos dessa forma, como é que como as empresas precisam se adequar, então, para essa nova realidade? Isso. Naturalmente, as empresas acabam tratando dados pessoais dos seus colaboradores, né, dos seus clientes, né, de potenciais clientes, né, o que a gente chama de prospects, ou seja, a gente acaba coletando muitas informações e como é que eu estou tratando esses dados? Inicialmente, as empresas precisam verificar a obrigatoriedade ou não, se a empresa se enquadra na questão, se ela precisa indicar um encarregado de proteção de dados, que é uma das figuras previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas nós temos uma outra figura prevista, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem regulamentado muitos dos temas tratados pela LGPD. Então, a Autoridade Nacional, a ANPD, já criou um regulamento para dizer se determinadas empresas são obrigadas a ter um DPO, que é a abreviação, né, do encarregado de proteção de dados em inglês, né, se ela precisa ter ou não esse DPO. Então, naturalmente, as empresas têm algumas ações que precisam ser feitas. A primeira delas é a conscientização dos seus próprios colaboradores, né, com relação ao tema proteção de dados. Por quê? Naturalmente, a empresa vai ter que adotar algumas medidas técnicas, algumas medidas organizacionais, mas muitas vezes os dados passam pelas mãos dos colaboradores. Então, se a gente não conscientizá-los sobre o uso e o bom uso, né, dos dados pessoais dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, né, e todos aqueles titulares com os quais a empresa mantém o relacionamento, né, de nada disso aquelas questões técnicas terão resolvido. As empresas precisam identificar todas as atividades de tratamento de dados pessoais e manter essas atividades em registro. Para cada uma dessas atividades, é preciso identificar, dentro da própria LGPD, qual é, né, a base legal que me permite tratar aqueles dados. Se eu aplico os princípios estabelecidos pela própria LGPD naquela atividade de tratamento de dados. A lei exige, muitas vezes, a emissão de vários relatórios por parte dos agentes controladores, né? Quais relatórios? Relatórios de medidas técnicas e organizacionais no tratamento de dados. Ela exige o relatório de impacto de proteção de dados em algumas situações. Ela traz a obrigatoriedade das empresas manterem um plano de resposta a incidentes. O que é isso? Olha, a lei não proíbe o vazamento de dados. Ela traz algumas medidas que visam impedir. Mas e no caso de um vazamento de dados? O que a empresa tem que fazer? Através desse documento, desse plano de resposta a incidentes, que ela vai poder ter todas as orientações para todos os envolvidos neste incidente, né, para que todo mundo saiba o que tem que ser feito, né? É muito importante saber se eu, empresa, eu, agente de tratamento de dados pessoais, né, consigo atender às requisições, ou seja, os direitos dos titulares de dados. A lei trouxe muitos direitos para os titulares de dados, como, por exemplo, né, eu, enquanto titular, tenho o direito de solicitar a uma determinada empresa, a um determinado agente de tratamento, saber se eles tratam dados pessoais meus. Se sim, eu tenho o direito de saber quais são os dados que ele trata. E se ele estiver tratando dados ainda, esses dados sejam ultrapassados, estejam desatualizados, um outro direito meu é
a atualização desses dados. Existem vários outros direitos. Será que eu, empresa, estou preparado para atender às requisições dos titulares de dados com os quais eu faço o tratamento? Então, tem muitas atividades que as empresas precisam fazer, naturalmente, né? Buscar aí uma orientação profissional, né? Dos escritórios de advocacia que hoje se especializaram no tema, de profissionais que hoje se especializaram como DPOs, como encarregados de proteção de dados. Então, tem bastante coisa para fazer. O que a gente vive ainda, né? A gente vive um momento, a lei é recente, e a gente vive um momento em que as empresas hoje estão mais preocupadas em sobreviver, em razão dos reflexos da pandemia que a gente viveu, né? E ainda vive, ainda colhe alguns frutos nesse sentido, né? As empresas não estão ainda buscando esta adequação, mas a lei está aí. Todos têm que cumprir. A ninguém cabe, né, alegar o desconhecimento da lei. Então, o recado, as empresas precisam, sim, tomar muitas medidas para adequação à LGPD. Doutor Roger, meu amigo, gostei da sua fala, vou dar um pouquinho de luz quando você trata em relação das especialidades da nossa área jurídica. E a ASP, que é considerada a maior associação dos advogados da América Latina, inclusive nós tivemos um grande presente do presidente, passou por aqui, gravou alguns episódios, eu te agradeço imensamente, não é, Érica? Foi incrível. Queria muito verificar o seu olhar, então, dessa especialidade, como que está a advocacia hoje, no formato de especialidades, se existe esse recorte, essa janela de oportunidades, tanto para os futuros bacharéis que vão exercer a profissão, como aqueles que já estão togados, e qual que seria uma dica que você pode dar para os nossos ouvintes em relação à carreira jurídica, além da Lei Geral de Proteção de Dados, outras áreas de saber. Então, eu passo a palavra para você, para a sua exposição de motivos da pergunta final. Obrigado, Rose. Naturalmente, né, a lei, mas no meu entendimento, Rose, cria uma nova área, um campo de atuação incrível para a advocacia. Né? Assim como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, né, e hoje nós estamos falando de um Código de Defesa do Consumidor de 1990, 32 anos atrás. Né? A gente está falando de uma lei que tem 2 anos atrás, então ainda tem muito tempo, muita coisa ainda vai acontecer. Mas, naturalmente, eu acredito piamente que a Lei Geral de Proteção de Dados, essa área específica da proteção de dados, é uma área que vai crescer muito. E, claro, aquelas pessoas que começarem desde já a estudar, né, a entender mais o tema, a buscar a sua especialização, né, a buscar a sua certificação. É um mercado hoje que possui muitas provas, né, de certificações. Você vai lá, estuda, faz um curso, faz uma prova e você tem ali a sua certificação em encarregado de proteção de dados, em gestão de privacidade e proteção de dados. Né? É um universo muito amplo. Né? Eu citei agora há pouco, né, sobre a existência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão responsável por implementar, fiscalizar e zelar pelo cumprimento da LGPD, e que, naturalmente, traz à lei algumas sanções administrativas. Então, a gente abre um campo de atuação para o advogado na esfera administrativa desses recursos, né, provenientes aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente não pode esquecer também que vai abrir um novo campo, né, com algumas ações judiciais, porque o titular pode buscar os seus direitos no caso de se sentirem lesados por algum uso indevido, algum tratamento indevido, né, dos seus dados pessoais. Só a título de exemplo, em 2021, nós já tivemos, ano passado, tivemos cerca de 450 ações já julgadas sobre o tema privacidade e proteção de dados pessoais. Mas ligada à proteção, a privacidade já existia, né, como direito constitucional, mas ligados à proteção de dados. Né? Significa que tivemos só essas 450 ações? Não, tivemos muitas outras. Foram julgadas 450. É um tema novo. Naturalmente, este ano, a tendência vai aumentar. E a gente vai precisar de muitos profissionais que auxiliem as empresas nesse processo de adequação, profissionais que auxiliem as empresas em recursos administrativos, profissionais que auxiliem as empresas nos processos judiciais. Então, sim, abre um campo enorme, pelo menos no meu ponto de vista. Como aproveitar essas oportunidades? Estudando e estudando cada vez mais.
Sensacional, Érica. Eu sei que eu sou suspeita para falar, porque eu acompanho a bela trajetória jurídica do Dr. Roger e sou muito fã. Mas brilhou muito, não é, Érica? Brilhou muito. Um tema essencial, necessário e com muita clareza nos detalhes. Foi extremamente objetivo. Dr. Roger, eu te agradeço imensamente. É uma alegria te receber no nosso podcast Faz Direito, a primeira de muitas oportunidades. Já estendo o meu convite, dando um passo a mais, Érica. Eu que agradeço, Rose, pela participação, a alegria imensa, né, de manter esse contato, de manter essa parceria com vocês, de poder participar aqui, né, mais um passo da nossa parceria, que tenho certeza profícua e duradoura, né, e como você disse, olha, já estendo o convite, eu já aceito o convite, estarei sempre aqui de braços abertos, né, para aquilo que for possível, atender todas as solicitações, sempre da melhor forma possível, né? Espero que tenha conseguido transmitir um pouquinho aí de conteúdo da LGPD para os nossos participantes, para os nossos, né, ouvintes aqui, e fico à disposição, permaneço à disposição de vocês. Dr. Roger, muito obrigada pela participação, com certeza um momento enriquecedor para o nosso aluno e para a sociedade de maneira geral, de forma geral. Foi um prazer. O prazer foi todo meu, obrigado. Eu sou Érica Marinho e o entrevistado de hoje no Faz Direito foi o Dr. Roger Porcelli, superintendente da Associação dos Advogados de São Paulo, que trouxe muitas informações de grande relevância sobre os aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados. Claro, sempre com a participação da minha querida amiga, doutora Rose Giacomin. E você não deixe de acessar a página do Centro de Formação Jurídica. Lá você tem acesso a materiais exclusivos que vão enriquecer ainda mais o seu aprendizado, além de entrevistas com profissionais extraordinários, que trazem muito conhecimento e experiências para você. Nós ficamos por aqui, mas te esperamos no próximo Faz Direito. Até!